estrela, o nosso arcano 17. Então, a estrela é a carta que traz boa sorte, ela incita boa sorte, mas, como a gente tem visto nesse caminhar do louco, nem tudo são flores. Então, no tarô mitológico, ela é representada pelo mito de Pandora. Qual a história de Pandora? Vou resumir para a gente não perder tempo na nossa aula, né? Então, lá, lembram da carta do enforcado, 12º arcano? Então, né, o enforcado, o Prometeu, que, né, Prometeu significa o que vê antes, ele rouba o fogo dos deuses e ele dá para os homens. Então, os deuses tinham a imortalidade, aquela visão global de tudo, né? Aquela maravilha aí que todas as maravilhas que pertencem aos deuses, né? E ele dá esse fogo, que seria um fogo da consciência, uma centelha, e Zeus fica danado com ele. Quem é ele para fazer isso, né? E Prometeu passa por toda aquela questão ali que a gente já viu na carta do enforcado, de ficar ali, né, pendurado na montanha, todo dia vem a águia de Zeus e come o fígado dele, mas ele é imortal, então se regenera no dia seguinte a mesma coisa e por aí vai. Então, Prometeu, ele tem um irmão, se chama Epimeteu, e Epimeteu significa o avesso de Prometeu, é o que vê depois. Então, aquele que age por impulso e que depois ele vai refletir, né? Bom, enfim, Zeus, muito ardiloso, não engoliu aquela questão do roubo do fogo dos deuses, né, para ser concedido ali aos homens, e ele decide criar uma mulher. Então é um mito semelhante, lembra um pouco o mito do paraíso ali da Eva, né? Então Zeus decide criar uma mulher e cria a Pandora, que significa a que possui todos os dons, né? E cada um dos deuses vai colocando uma bênção, algum atributo na Pandora. E Hermes coloca o atributo da curiosidade, né, do mexerico. Ele começa a botar ali alguma coisa, né, ali também, como eu disse no começo aqui da nossa aula, nem tudo são flores. Enfim, Pandora foi criada, linda, e aí o Prometeu ele já havia advertido o irmão para não aceitar nenhum presente de Zeus. Então o irmão no começo lembrou, depois ele olhou aquela criatura linda também e ele esqueceu de qualquer advertência e ele foi e se casou com Pandora. E Pandora, ela trazia um vaso, né, um jarro, e a gente pode pensar numa caixinha, né, a caixa de Pandora, onde tinha uma ordem expressa de Zeus falando, olha, essa caixa ela não pode ser aberta em hipótese alguma. Mas essa ordem, ela foi uma ordem pensada, né? Zeus, Deus dos deuses, então sabia de tudo, ele sabia da curiosidade de Pandora e sabia que ela não iria resistir a isso. Então, um dia aconteceu, ela abre a caixa, e quando ela abre a caixa, todas as mazelas ali, como doença, envelhecimento, as dores, as culpas, ciúme, todas as mazelas do mundo, elas saem assim, né? Como se fossem, imagina no tarô mitológico, aqui está representado por insetos. Então imagina que você abre ali uma caixa com insetos voadores, e aí na hora que você abre não tem como, eles vão escapar, não tem como fechar a caixa, tá? Só que bem no finalzinho da caixa, ali, grudadinha, tinha um elemento interessante, que não é um elemento ruim, né? Era uma estrelinha que significa a fé e a esperança. Então, a carta da estrela, ela é uma carta que fala de boa sorte, sorte mesmo, assim, do acaso, e mesmo com tudo isso, né? Com todas as agruras aí do universo, mas diante de todo esse cenário, então ela fala de boa sorte, e ela fala também da questão da fé e da esperança. Então vamos
lembrar um pouquinho do último arcano, da carta da torre, o arcano 16, onde a pessoa ela vivia ali, né, naquela torre, existia uma edificação que simbolicamente está retratando ali os mecanismos de defesa que a gente necessitou construir, né, como se fossem os tijolos de construção dessa torre, e que em algum momento a gente precisa, isso precisa vir abaixo, né? Tem um lugar cômodo, o ideal seria, o que eu iria falar, a gente precisa botar essa torre, quebrar a torre, né? Botar tudo isso no chão. Não necessariamente a gente consegue, e vem, né, ali um raio divino, que são os acontecimentos externos, e às vezes acontecimentos externos que mexem internamente com a gente, ou logo de cara, ou com o tempo vai mexendo, e aquilo vem abaixo e a gente fica ali, né, no meio dos escombros, no meio da poeira, e pensa que morreu, mas na verdade a gente descobre que não morreu, que está ali, que a gente não tinha o que a gente tinha até então, que parecia que era algo bacana, que dava segurança, mas aquilo atravancava o nosso caminho, né? E aí a gente encontra aquela estrelinha no céu, né? Onde eu não enxergava o céu, porque havia um teto ali, eu não enxergava nada, né? Eu estava ali só me escondendo do mundo, buscando a segurança. Então, quando essa segurança, suposta segurança, acaba, eu posso olhar para o céu, olhar para as estrelas e encontrar, né, uma estrela para guiar o meu caminho ali, de uma forma bem intuitiva. Então a estrela, ela fala disso, né? Ela fala da intuição. A gente pode pensar nessa abertura da caixa, do olhar para as mazelas, quando a gente quebram assim, né, essas estruturas de defesa, a gente está cara a cara ali com as mazelas. Então, a estrela, ela fala daquela poeirinha que a gente foi empurrando para baixo do tapete durante muito tempo, e que em algum momento, né, a gente começa a espirrar, tem muito ácaro e tal, a gente tem que mexer naquele tapete, não tem como. Então, a gente precisa olhar. E às vezes não tem nada a fazer a não ser ter fé e esperança, né? Orar, às vezes, né? Vou orar, vou ter fé, vou me agarrar ali, né? E tem aquele olhar, a gente olha na carta da estrela, em qualquer carta, ela tá olhando assim, né? Para cima, então tem uma contemplação, ela tá integrada à natureza. Nas figuras é uma moça assim bonita, que normalmente ela aparece despida, então a gente pode pensar como elemento, uma carta que ela traz muito do elemento feminino, né? O feminino que atravessa nós, mulheres, e atravessa também ali os homens, traria essa questão da intuição, traria a questão da curiosidade. A curiosidade desmedida às vezes não é interessante, mas a curiosidade, ela precisa existir, porque a gente precisa olhar por trás dos véus. Em algum momento eu já falei aí sobre a Maya, né? Que é a deusa indiana, a tecedeira das ilusões, existe, e a gente precisa olhar por trás dos véus, a gente precisa olhar a poeira embaixo do tapete. A Pandora tinha mesmo que abrir a caixa, não tem como, tá? Então, temos que olhar essa poeirinha, então, embaixo do tapete. Essa carta, né, quando ela fala da fé e da esperança, independente do cenário externo ou até do cenário interno, o bicho está pegando ali, mas não está pegando tanto ainda. A gente vai ver daqui a pouco que vai esquentar ainda mais, né? A questão aí arquetípica dos conhecimentos do tarô ainda vai ter uma efervescência maior. A gente está aí chegando daqui a pouco, né, na reta final, e mesmo assim, né, quem nunca viveu, todo mundo conhece essa sensação, a maioria das pessoas. Quem não conhece é porque não se permitiu ainda, mas às vezes tem aquela situação dramática, ou assim, né, parece que é um beco sem saída, mas no coração tem aquela impressão, você não sabe tirar de onde, né, que, cara, mas eu acho que tudo vai dar certo. Engraçado, mas da onde que você está tirando isso? Vem alguém e pergunta, da onde você tira essa certeza? Não sei, né? Mas eu sei que vai dar.
Então, assim, se a pessoa for um pouco mais, se ela mergulhar um pouquinho mais a fundo ali, né? Sair daquela confusão mental, sair daqueles medos e se entrar em contato ali com um aspecto mais profundo ali, intuitivo, ela pode entrar em contato com essa sensação, né? Não, lembrando que não é uma fé cega, um otimismo desmedido, né? Não é uma fantasia onde a pessoa ela vai se perder, ela no caso então ela estaria fugindo ali, e aí esse seria o aspecto negativo da carta da estrela, porque se a pessoa ficar na fuga, na fé cega, será que realmente ela saiu do arcano anterior da carta da torre? Será que realmente ela conseguiu quebrar aí essas defesas que impediam, né, de ter um contato direto com o mundo, com as verdades? Né? Com certeza não. Então, vamos entendê-la um pouquinho melhor agora, passando pela mandala. Tá? A estrela na 13ª posição da mandala, no centro da mandala. A estrela é uma carta regida por Urano. Urano é o planeta que rege o signo de Aquário, né? Então, quando a gente chegar aqui na 3ª posição, a gente vai ver que é a representação de alguém, né, do signo de Aquário ou com as características do arcano, né, da carta da estrela. A estrela no centro da mandala, se, né, a gente pensar ali naquela carta da missão de vida, a gente vai ver que é uma pessoa, sendo mulher ou homem, alguém leve. É uma carta assim meio hippie, sabe? Meio assim, eu fui para Woodstock e não voltei. Um pouco, né? Às vezes tem o hippie chique, assim, o hippie de boutique. Assim, então uma carta que fala de leveza, é uma carta, né, que fala a ênfase da boa sorte, fala um pouquinho de dispersão, às vezes tem tanta leveza que a pessoa se perde um pouco, é fácil dispersar, né? Fala no sentido, independente das características ali humanas, fala de leveza, fala de movimentos com o corpo, é interessante, né? A pessoa, ela fazer algum trabalho artístico, independente de ser um trabalho que renda financeiramente, né? De ser um modo de ganhar a vida da pessoa em termos profissionais. É importante essa pessoa, ela né, poder fazer uma aula de dança ou trabalhar com música. A gente vai ver daqui a dois arcanos à frente, na carta do Sol, que quando a gente fala do trabalho artístico, ele vai muito ligado à dramaturgia. E aqui tem a ver com a questão da dança, da música, um pouquinho até da escrita, né? Mas não tanto da cabeça, mas aquilo de sentir e de deixar o corpo ir, né? De deixar, claro, quando a pessoa estuda muito música, né? Então naturalmente também vai. Com quem que a Pandora se casa, né? Com Epimeteu, é aquele que tem o impulso, vai. Então, assim, a intuição com o impulso. Olha que casamento, né? Tá? Falta um pouquinho aterrar, né? Esse é o mal da estrela. Então, assim, da dispersão e às vezes de estar, né? Isso a gente vai ver muito na parte afetiva, mas da pessoa estar envolvida, mas não comprometida. Então a pessoa tem interesse como se fosse uma borboletinha. Aí ela vai, aí pousa ali, aí daqui a pouco segue o voo, aí vai para outro lugar, vai para o outro lado. Então a estrela, ela tem, né, esse é o movimento que permeia aí esse arcano. A estrela, na primeira posição, então assim, como a pessoa está se percebendo naquele período e como as pessoas a percebem. Então alguém que causa uma boa impressão, é bom estar ali no mesmo ambiente, tem leveza, tem alguma coisa de contato com a natureza. Então a pessoa, ela pode optar por uma alimentação mais natural,
ela necessita do contato com a natureza, ela é uma pessoa que talvez, né, valorize a questão de oráculos, de meditação, de um trabalho interno, mas sem tanto peso, sem tanta disciplina. A estrela, ela é leve, né? Então, aqui também, no que é visível, né, na posição 1, a gente vê que assim, opa, abriu a caixa de Pandora, né? A pessoa está naquele momento onde ela está tendo que olhar para as mazelas também. Isso, mazelas da vida dela ou questões que estão acontecendo às vezes na família, né? Assim, aquela coisa quando jogou a M no ventilador e foi para todos os lugares. Não tem nada que eu possa fazer, a não ser ter fé e esperança de que isso vai passar, né? Então eu vou vibrar positivo, vou tentar ser otimista para que aquilo passe. E às vezes, assim, é alguma coisa que envolve a própria pessoa, às vezes não envolve diretamente, mas envolve indiretamente, acaba respingando um pouco, mas sempre é alguma situação que precisava acontecer, que tinha que passar, tá? Algo tinha que acontecer até para ter um aprofundamento, né? Para aquilo, para aquela pessoa tão dispersa, tão tudo leve, ganhar um corpo, né? Então, se a gente pensar ali, a Eva comeu a maçã e foram expulsos do paraíso. A Pandora abriu a caixa e aí saíram as mazelas. É a mesma coisa. Só que a gente não pode ficar num mundo assim de Alice com os óculos cor-de-rosa, achando que tudo são flores, porque não são, né? Aliás, as flores também têm espinhos, então é poder olhar para o contexto geral, né? Mas indicando a boa sorte também. Então é alguém com boa sorte. Vamos lá. A estrela em relação ao financeiro. Então a gente pode voltar àquele triângulo, né, que eu costumo usar, que seria posição 2, dinheiro, posição 10, trabalho e posição 6, estudos e saúde. Vamos mudar um pouquinho, ao invés de ir cada casa, assim, vamos começar agora já nesse estágio, assim, né, abrir uma mandala e já bater o olho, né, direto ali, para ver como é que fica. Então é importante a gente olhar para esse triângulo, ver a coerência dele. E aqui a carta da estrela no financeiro, ela indicaria o quê? Uma boa sorte, mas com algo não tão fixo, tá? Então uma pessoa que ganha mesada dos pais, ou fez um trabalho que é um trabalho temporário, ou, né, a pessoa ela tem um trabalho fixo, tem um contrato, mas a forma dela lidar com o dinheiro é uma forma assim meio solta, né? É uma forma ali, nem tem dívidas, porque tem boa sorte, e também ao mesmo tempo não está com um planejamento de uma construção, de alguma coisa, tá ali, né? A borboletinha meio solta, tá? Se tivesse a carta da estrela na posição 10, que é a posição do trabalho, falaria do quê? Ou a pessoa está em algum momento ali do trabalho onde aconteceu algo, né? Assim, levantaram um tapete, tinha muita poeira ali e caramba, ela tem que torcer, né? Eu acho que vão ter umas demissões, mas eu tenho que ter fé e esperança aqui e dar o meu melhor, vamos ver se eu me safo. Se for numa mandala para frente, aqui fala de um respaldo, né? Aqui fala realmente da pessoa conseguindo sair dessa situação, ou saindo ali, né? Houveram as demissões e ela continuou, ou de pintando algo para ela já de imediato. Então, assim, fiquei insegura, estou sabendo que está tendo isso no meu trabalho, já corri para os meus amigos, né? Lembra aí que a regência é de Urano, então assim, uma carta que remete ao signo de Aquário
E assim, né, as amizades para o aquariano é algo assim de muito importante. Então, independente da pessoa que está jogando ali a mandala, né, para quem você estiver jogando, ou se for para você de ser do signo de aquário, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das características. Então, assim, a pessoa tem algumas amizades e assim, nossa, eu estou muito preocupada, está tendo isso no meu trabalho, e pode ser que pinte alguma coisa ali para aquela pessoa, né, no caso, se ela for uma das pessoas que tem que sair, ela não sentindo tanto, né? Algo que pode ali amortecer a queda, tá? É uma carta que fala de trabalho freela, tá? De trabalhos soltos também. Então, né, muitas pessoas optam por esse tipo de trabalho e às vezes a pessoa trabalha mais até do que quem tem ali um contrato fixo, né, para uma empresa, porque vai chegar um momento que vai ter o tempo das férias, né, tem aquele dinheirinho que vem do 13º, ali às vezes não vem isso e a pessoa emenda em um trabalho, em outro, mas tem um dinamismo, né, de encontrar pessoas diferentes, em lugares diferentes, em horários diferentes, e né, tem muitas pessoas optam por isso. Então a estrela ela fala disso, ao contrário da carta do Hierofante, do Papa, né, que simboliza ali um contrato, mesmo que temporário, ou né, fala de uma segurança, de um compromisso, de algo que fica ali por um bom tempo. A estrela ela fala de, né, não está falando que a pessoa não é séria, mas de algum trabalho, mas que são coisas soltas, ok? E no triângulo, aqui da posição 6, né? Então 2, 10, 6, a gente encontra o quê? Em termos de estudo, né? Ah, estou adorando conhecer isso, né? Mas será que está se aprofundando? Tem que ver isso, né? Então é uma delícia conhecer isso, mas talvez nessa fase a pessoa ainda não esteja se aprofundando, né? Ou se está ali estudando, cursando alguma coisa, de repente está passando de raspão ali, talvez por sorte. É uma carta que se perde, né? Uma carta que fala da possibilidade da pessoa se perder, se distrair, de fazer alguma coisa. No final tende a dar certo, mas não pode abusar também da sorte, porque sorte é algo que acaba também, né? No caso da saúde, a gente pode ver a pessoa talvez tendo hábitos, tentando ter hábitos mais saudáveis e aquilo fluindo dela, né? Então já passamos pela torre e aqui as coisas já fluem. Então, optando por uma alimentação mais natural, por menos menos comida industrializada, né? Menos pacotes, descascando mais os legumes, né? Tendo um trabalho aí maior, mas isso sendo importante. Em relação à atividade física, essa questão da dança faria muito bem, tá? Independente da pessoa já fazer ou não, quando sai a estrela na posição 6, é uma indicação, tente, né? Tente fazer isso porque vai te fazer muito bem, ou tocar um instrumento, ou cantar. Aqui fala também de tratamentos alternativos. Então pode ser tratamento com floral, pode ser homeopatia, fala de tratamentos alternativos, no caso, sendo uma excelente opção, tá? Vamos voltar então para a posição 3. Na posição 3, a carta da estrela fala para a gente pensar em alguém da família do signo de Aquário, tá? Vivo ou morto, nos próximos 6 meses. A gente vai estar fazendo alguma coisa com essa pessoa ou vai estar fazendo alguma coisa com a lembrança dessa pessoa. Se for uma lembrança positiva, vai ser uma frase, vai ser a lembrança de um abraço, que no momento mais difícil a gente vai, né, ser remetido ali àquele lugar, não vai poder estar com a pessoa, mas vai ser remetido àquele lugar. Nossa, e aquilo dá um aconchego mesmo. E aqui, né, então, não tendo, eu não lembro do signo, não tem ninguém na minha família do signo de Aquário, a gente
vai ser remetido a essa questão, quem da família ou muito próximo que está nesse momento mais leve ou que é super leve, né, que se desliga às vezes um pouco, que é intuitivo, que tem boa sorte, né? Essa carta te remete a quem? Ah, fulaninho. Então, nos próximos 6 meses, você e fulaninho vão estar fazendo algo juntos, tá? A estrela na 4ª casa, que significa a casa, né, o lar, fala de um momento onde a pessoa ela pode estar se mudando, ela pode estar morando, dividindo com amigos, né, como se fosse ali, às vezes tem o dividindo com amigos, que é um lar, e às vezes tem o dividindo com amigos, que é uma república ali, né? Então a carta da estrela pode estar falando de eu vou passar 3 meses morando num lugar X, vou para a serra morar 3 meses, vou para a praia morar uns 3 meses, morar um tempo. É algo temporário, tá? A estrela fala disso, de algo temporário, ali um tempo não tão curto, a jato, veloz, mas um tempo não tão longo, pelo menos, pode ser até que isso se estenda, mas nos planos do momento, assim, não entra essa questão, essa intenção de vou me demorar aqui, tá? Ou aquela casa que você chega, pousa um pouco, você não está lidando muito como se fosse um lar, né? Aqui também tem características da carta da estrela de uma casa que oferece esse aconchego, né? Talvez seja uma casa clara, talvez tenha uma rede, talvez tenha, sabe, puff ou almofadas, assim, onde a pessoa chega e fica bem à vontade, fica no chão ali. Então a estrela, ela tem esse estilo, assim, mais hippie, né, digamos assim, tá? E a estrela nos relacionamentos, como seria, né? Olhando aqui para essa mandala, o que se configurou agora, então a gente está com a estrela na posição 5, que eu acabei de colocar. Na posição 7 tem a carta dos enamorados e na posição 8 tem o louco. Então são cartas todas que a gente já estudou, né? A gente está estudando a estrela agora, mas que a gente pode ver que assim é um jogo leve, é um jogo bom, não fala de escassez, mas é um jogo, digamos que assim, um pouco incipiente, tá? Aqui nenhuma das 3 cartas fala passa assim aquela firmeza, aquela estrutura ali para valer dentro de um relacionamento. Então, provavelmente, a pessoa, né, para quem você está tirando a carta, que tirou esse jogo, ou se for um jogo para o futuro, então a gente está vendo de hoje até 6 meses para frente, o que mostra? Que a pessoa vai conhecer algumas pessoas, ou vai conhecer uma pessoa específica, vai se interessar, pode ser que fique só no interesse, mas aquilo já desperta, eu já me visto diferente, eu já cuido mais de mim. Pode ser que aconteça, mas está um jogo muito do ficante, tá? Lá eu acho que foi na aula introdutória, eu estava falando um pouquinho de cada carta, das características, e assim, a carta da estrela e a carta do mundo são 2 cartas mais assim, do ficante, mais o ficar, o estar, do que um compromisso mesmo. A carta do mundo, como ela é uma carta, a gente vai ver, né, mais à frente, daqui a algumas poucas aulas, que é uma carta que tende a crescer, o que acontece ali tende a crescer, tende a expandir, né? A carta da estrela não fala que tende a minguar, não é o oposto, mas é uma carta que fala disso. Então, assim, aquele encontro que tem a sua magia, que é uma delícia, mas não parece assim que vai tão longe, tá? Então, aí você abre um jogo para uma pessoa que está casada há 15 anos e você tira um jogo exatamente como que está aqui, né? Vamos pegar esse exemplo, poderia ser outro com a carta da estrela, mas tem exatamente esse com essas cartas. É aquele casamento que, assim, as pessoas moram juntos, estão juntos, mas assim, é um casamento namoro, tá? Não que casamentos não possam ter uma leveza, né? Não precisa ter aquele controle, e tanto já foi falado nas aulas anteriores sobre isso,
né, falando da imperatriz, falando quando a gente falou mais de amor da imperatriz e depois comparando com a carta do diabo ali, do apego, não é que casamento tenha que ter isso, casou, tá preso, não sei o que, parará, né, botou a bola de ferro ali no pé, não tá falando, a gente não tá falando disso, mas aqui fala que poderia ter um compromisso maior, sabe, assim, né, então, aqui tem assim, conversa quando você estiver jogando para a pessoa, olha, um jogo lindo, todas as cartas são ótimas, vocês se dão bem, mas até, né, no caso aqui, o louco na posição 8, poderia arriscar mais, poderia ter mais intimidade, às vezes a pessoa ela fica polida com medo de ser chata, não vou fazer isso, e tem aquela característica, a relação ela foi construída naquela característica do respeito, da individualidade e tal, mas em algum momento isso vai se aprofundando, a individualidade ela tem que ser mantida, o respeito tem que ser mantido, mas tem níveis mais profundos onde a pessoa ela pode ter mais intimidade, ela pode ousar mais, ela pode se entregar mais, e no caso aqui a carta da estrela é assim, então na posição 5, né? A própria pessoa, o próprio consulente nessa posição fala, né? De repente de ter que levantar esse tapete, ter que olhar para a poeirinha embaixo do tapete, ter que ver o que não tá legal, de repente poder ter uma conversa franca, de repente poder ver se tem alguma coisa que não tá legal nela própria, nessa relação. A gente adora botar também pro outro, né? Mas assim, botando pra gente, o que tem aí? Quais são os meus incômodos ou quais são os meus medos? Eu preciso olhar para isso, né? Vamos ali fazer um trabalho interno, vamos olhar para essa estrelinha através da intuição, para essa estrelinha que fala da boa sorte. Olha só, tá tudo favorável para você, né? Vamos ousar um pouco mais, vamos firmar um pouco mais. Tem aquele momento também que você conhece uma pessoa e vai indo, e é tão gostoso, é tão leve, e vai correndo solto. Em algum momento tem que, será que é para correr tão solto? Ou será que em alguns momentos tem que entrar algumas pequenas cláusulas assim? É importante também, tá? A estrela, aqui na posição 7, né, o outro em relação à própria pessoa, fala disso, né? Às vezes, eu vou falar uma coisa, eu vou rir, os homens vão me matar, eu não ia falar, mas eu vou, né? Porque se fosse uma aula presencial, eu falaria, assim. Então, na minha experiência, quando eu jogo e sai essa carta na posição 7, vem muito assim, aquele parceiro que é uma delícia de estar do lado, isso vai mais para os homens, mas também pode ir para as mulheres, tá? Que é uma delícia de estar do lado, que é leve, que é bacana, que traz o lúdico assim para a vida, mas que às vezes, né, se queimar a luz, mas para que precisa de luz? Vamos curtir esse escuro, né? Assim, detalhes práticos mesmo. Às vezes a pessoa não chega junto, tá? Então precisa conversar, precisa pontuar, não é através da briga. E a estrela não gosta muito disso não, tá? Aí vai embora, né? A estrela borboletinha vai embora, não dá para capturar. Mas são coisas que têm que ser faladas, ou então, de repente, se a própria pessoa, né, toma a frente, acabou a luz, então você compra? Compro. Passou uma semana e nada, né? Ao invés de ficar, e a luz, não sei o quê, deixa. Você se vira, usa a lanterna do celular, mas deixa até ver se a pessoa vai se incomodar, tá? Que é uma forma de aterrar também, de trazer ali pro chão. Aqui, tô sozinha e aí aparece a estrela num jogo pra frente, assim, né? Seja numa mandala, seja num jogo que a gente esteja tirando ali, o que ajuda, o que atrapalha, o que realmente ou, né, passado, presente, futuro, ou numa cruz céltica, quando, né, a gente chegar nas lições dos arcanos menores, eu vou ensinar para vocês a cruz céltica, e a cruz céltica ela pode ser usada também com os arcanos maiores. Vocês já vão ter os conhecimentos de tudo que representa, né, ali os arcanos maiores, e aí é mais uma possibilidade de jogada, mas é mais interessante na cruz céltica tirar um arcano maior para ver o que vai reger aquela pergunta e ver o desenrolar da história através dos arcanos menores.
A cruz céltica com os arcanos menores, mas sempre uma cartazinha do arcano maior para ajudar a elaborar aquele contexto, tá? Então, aqui no companheiro, né, na carta da estrela, voltando, a pessoa está sozinha, vem a estrela, opa, tem uma paquera, tem alguém legal que chega. Mas chega, pelo menos a intenção no momento não é chegar para ficar. E pode ser que chegue, fique muito tempo, mas sem ficar mesmo, né? Ou sem chegar mesmo. Chega assim e vai embora, tá? Na posição 8, fala disso, né? Ou alguma dificuldade, se já é um casal, já existe um casal e tá numa mandala para frente, ou se a gente está jogando para hoje também, né? Com essa influência de 6 meses para trás até o dia de hoje, a estrela ela pode indicar que o casal passou por uma crise, né? O próprio consulente passou por uma crise, talvez uma crise ali emocional ou em algum relacionamento passado ou num relacionamento atual e que precisa rever, precisa olhar para essas mazelas para reconfigurar, precisa voltar a ter fé e a ter esperança no novo relacionamento, na nova forma de se relacionar até própria pessoa, ela com ela, né? Porque começa daí para chegarem as pessoas legais assim na nossa vida. Então a carta da estrela fala disso, fala de uma leveza, fala de uma relação que não é tão sólida ali, mas que tem magia, que tem a sua beleza, que tem boa sorte, mas de repente ela precisa ser olhada com mais atenção, com mais carinho para ir para um outro estágio, tá? A estrela na 9ª posição, que é a espiritualidade e o psiquismo. Na espiritualidade, a estrela ela não é muito assim de ter religião, não. Ela vai mais para esse lado, né, que seria, pode ser também aqui na posição, quando eu falei da possibilidade da dança, pode ser também a prática de yoga, a meditação, né, algum trabalho interno desse modo, fala muito de conexão com a natureza. Então, independente de religião, a pessoa ela tem que estar em contato com a natureza, ela precisa viver aquilo, ela volta recarregada, tá? Em termos psíquicos, fala de reconectar com a fé, reconectar com a esperança, não no sentido de esperar ali, deixa acontecer, né? Que esse é um aspecto negativo da estrela, mas no sentido de realmente se conectar ali com o coração, né? Com a parte mais profunda do ser e poder extrair daí, né? Algum caminho, poder extrair daí o caminho que a estrela vai mostrar, tá? Nos inimigos ocultos a gente já viu que aqui tem um pouco a ver com às vezes um pouco de falta de compromisso, com se perder em questões disciplinares, em horários, se perder às vezes assim, estou estudando, mas eu estou dominando tanta matéria, eu vou ter X de faltas e tal, mas depois eu recupero. Então assim, existe a boa sorte, mas, né, mais uma vez, não se pode abusar disso. Aqui também fala, né, não tema esse momento de ter que abrir, né, a caixa, de ter que olhar para as mazelas. Aqui tem um temor disso e uma tendência à fuga. Então não fuja, porque a fuga vai te remeter à carta da torre novamente. E a carta da torre é demolição, é destruição, vai ter mais dor, é melhor, né, arrancar o band-aid de uma vez só, né? Pega o esparadrapo e puxa de uma vez só, e já que estamos aqui, vamos olhar agora para isso, né? A carta da estrela, ela fala dessa integração com a natureza, ela fala da certeza dessa boa sorte, ela já integrou ali a apreensão, ela já apreende, né, conhecimentos do universo através do que ela percebe, dos sinais, do que vem de dentro dela, essa integração também do feminino, integração da leveza, uma pessoa, né, que tira num jogo, de repente uma justiça, um eremita invertido,
ou um enforcado, às vezes algumas cartas que, né, todas têm a sua função, suas funções maravilhosas e suas belezas, mas olhando em alguns aspectos negativos, existe uma rigidez grande. Então a estrela ela vem para entrega um pouco para o universo, né? Assim, segue um pouco o caminho, deixa fluir. Então ela fala disso, ok? Então fiquem bem com essa energia da boa sorte da estrela, porque a próxima aula ela vai botar para quebrar, tá? Não a estrela, vamos nos aprofundar por esses céus, ok? Até lá!